Sexo e Destino, primeira parte, médium Valdo Vieira, capítulo 12b. E o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado, as festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias do seu conhecimento em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência que analisavam com carinhos de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos pela madrugada fazendo birra, queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o facultativo receitara calmantes. Rememorou bem-humorada a opinião de velho amigo da família, que dissera a ela e a Cláudio andar a menina atacada de nictofobia, e que somente depois ambos recorreram ao dicionário a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se aquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem, perplexa tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu acriançar-se, aparentando a aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no lucro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema, e aliás denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça que supunha doente, convidou-a a examinarem juntas o primoroso estoque de boutique vizinha. Marita aqueceu conformada, e o entendimento malogrado passou superficialmente, valendo para nós por aviso grave a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram 5 dias sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos quando, ao partilhar as inquietações de Neves, fui procurado por atencioso companheiro a quem solicitara cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandara o banco, procurando Cláudio no assunto que nos tomava a atenção. Ao sol da manhã, em giro alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, no qual a operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo negócios dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. Detínhamo-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava a nossa história quando Cláudio se apresentou, lépido e bem posto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, qual se lhe fora a sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos uma na outra, com o sorriso brejeiro de quem prelibava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam.
Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes e sinceramente informava não conseguira subtrair-se ao obséquio que lhe suplicara com lágrimas. Diante do interlocutor atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Escolhera para isso compartimento separado nos fundos, o número 4 por mais reservado e acolhedor. A pobre criança acentuava compadecida. Formulara-lhe o apelo em caráter confidencial. Propusera-lhe a concessão muito abatida, nervosa. Não pudera aliar-se ao pedido. Também tinha 2 filhas no mundo, também era mulher. Acedera. Mas não era só isso. Marita remunerara-a com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres. E perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia entre ciumento e indignado. Sim, refletia. Era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4, conhecia-o. E esquisita coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio quando buscava a pensão alegre de Crecina, para entreter-se, descansar. Marita, sem saber, compartilha-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou Ladina que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e por isso colocava ao corrente dos fatos, não só por o dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia, que nunca interferira nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimo-lo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhado a cabeça à cata de ideias. Embora ignorasse que se acostumara a absorver-se nas autossugestões de uma inteligência estranha a ele, buscava-lhe sequioso os estímulos, supondo naturalmente que batia as portas da imaginação para desencravar os pensamentos. Obsessor e obsediado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico, que um observador terrestre interpretaria como vertiginosa fabulação, os dois entraram em acordo implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama, ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar-lhe planos e intentos, forçado que me reconhecia a dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza de que se tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começara a elaborar. Disse à amiga, surpresa, que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz, e que, não obstante, considerasse a entrevista mencionada pura irreflexão de jovens. Concordava em que Madame Crecina levasse o bilhete alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou, a mascarar-se de bom humor, que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação.
Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, aduziu, após refletir um minuto em consonância com o amigo invisível, gratificá-la-ia por um obséquio, uma vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às 2 da tarde, horário em que Gilberto estaria no escritório com toda certeza. Dona Crescina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça depois do ajuste, a sorrirem-se ambos no aperto de mãos. Restituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que era a primeira vez que se dirigia ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da discrição, entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção, e aqueceu sem muitas palavras. Ambos consultaram o relógio, 11 em ponto. Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa no Flamengo e esperá-lo-ia no Lido. Não se preocupasse o interlocutor. Conheciam-se bastante, mesmo sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conhecia-lhe o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos-nos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu, no lugar indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado, que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade, mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, permutando uma banalidade sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar, à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro que de momento a momento esforçava-se, quanto possível, por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador que não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que lhe entendia a situação com clareza, que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que na condição de genitor, conquanto se visse, na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bisbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava dramático, criara Marita igualmente por filha, amava-a enternecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para a outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam um moço, talvez com análogo afeto. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobria o semblante. No íntimo, acalentava a repulsão dura, violenta. Dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina, bisonha, ao abergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão que devastava agora a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se, encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas, para isso, constrangia-se
solicitar-lhe o concurso, a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele. Ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe o caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçara um papelucho no qual lhe rogava um encontro para a noite. Sem que ele suspeitasse do zelo, conseguira ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo, e recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz 2 favores: responder afirmativamente por escrito que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma. Temia um choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ela fosse à Argentina, em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo naquela hora com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si, agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se àquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, uma vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo, no instante oportuno, se devia alegar a razão do bolo com negócios, serviços e empeços domésticos ou inesperado afastamento do Rio. O filho dos Torres ouviu tudo, encantado. A proposta parecia-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria passo a passo a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se. Perdera os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciara a conversação. E, ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Destacou que, efetivamente, notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e já que se sentia inequivocamente atraído para Marita, afastara-se cauteloso na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio o escutava boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo qual deles 2 seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões quanto lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria, obrigando-se a comparecer, mas não arredaria pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã a serviço da companhia e talvez só regressasse no dia seguinte. O senhor Nogueira, qual o chamava, buscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou,
porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se em termos carinhosos a situação de Dona Beatriz, que ele e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, ateu, confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que os jungia, separaram-se com abraço efusivo, enquanto, de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjeturando sobre o que estaria por suceder.